Vamos começar a destrinchar aqui. Hebreus 11:8 é tudo pela fé. Ele diz assim: Abraão, sendo chamado, obedeceu. Que lindo isso, né? Indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu, sem saber para onde ia. Isso é fantástico, gente. Olha como começa a narrativa do herói da fé, do pai da fé, do homem da fé, do patriarca da fé. Não é? O pai da fé é o patriarca da fé. Abraão, sendo chamado, obedeceu. Indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu, sem saber para onde ia. Como é que alguém vai sair sem saber para onde vai? Tem que ter um GPS divino dentro da alma. Tem que ter a vida de Deus acionada no espírito. Tem que ter uma mente já trabalhada com o conteúdo da vida de Deus. Porque não é fácil começar. Não é fácil fazer as coisas acontecerem. Não é fácil você tomar rumos, destinos e sair a sua vida. Olha, preste atenção. Nós não estamos falando de um jovem despedindo em casa, dizendo: pai, mãe, eu vou precisar morar nos Estados Unidos, eu vou precisar morar num país da Europa, eu vou estudar, eu vou fazer uma universidade, eu sei que vocês me abençoaram, eu tenho condições de fazer isso, eu passei. Era um senhor de 75 anos de idade. E Deus decide fazer essa aventura de fé. Deus decide fazer esse plano de fé. Diz: eu quero começar um projeto novo com você. Porque toda chamada divina é uma semente de fé. Quando Deus faz uma chamada, Ele coloca a química da fé, que eu vou conversar com você sobre algumas coisas do que essa fé que vai fazer com que você comece a ver que onde você está tem o destino de Deus. Onde você está tem o sim e o amém do Todo-Poderoso. Onde você está, Deus quer que você esteja. Ah, apóstolo, não gostei. Aí Ele vai te dar o upgrade hoje. Ele vai te mostrar, é claro, que cada um aqui é maduro, ou está ficando maduro, ou está crescendo na fé, para saber julgar algumas palavras. Porém, eu quero dizer para você que ninguém enfrenta um deserto se não estiver munido de fé, queridos. Ninguém. Não tem ser humano que rompa uma geografia para uma outra geografia, um lugar para um outro lugar, se não estiver munido de fé. Ninguém rompe com parentela, deixa a sua casa, deixa a sua família, se não estiver em comando de fé. Foi Deus quem mandou. Deus me mandou para o Amazonas, foi traumático o processo. Mas eu estou feliz. Eu sou feliz por obedecer. Ninguém rompe com a parentela se não tiver esse comando de fé. Ninguém se lança em um propósito se a fé não for ativada. Ninguém. Para você estar nesse propósito, sua fé precisou ser ativada. Isso é fantástico. Aí eu entendi também que a fé é um princípio, ok? Que a fé também é uma ferramenta e a fé é um dom. Tanto como princípio, como ferramenta, como dom, nós precisamos entender que fé é algo que o Todo-Poderoso nos deu, nos encaminhou, para que a gente possa se mover com sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Tudo pela fé. É tudo pela fé. Ninguém irrompe para o sobrenatural. Ninguém consegue irromper para o sobrenatural sem encontrar a rota da fé. Ninguém irrompe no sobrenatural sem encontrar a rota da fé. Ninguém. Eu, você, nós, homens de Deus, homens da fé. Avirão, que era o nome original de Abraão, era assim. Avirão era aquele que via até a montanha. Então, uma visão restrita, uma visão ainda tacanha, uma visão limitada, periférica. Mas quando ele foi chamado por Deus, que Deus batiza e muda o nome dele para Abraão, abre a visão dele e diz: olha, desde Dan a Betsheva, você não vai ter limites para a sua conquista. Então chega uma hora
que Deus abre a visão, Deus abre o mundo espiritual, a nossa ótica espiritual, o mundo da fé, e quando Deus abre o mundo da fé, a gente muda o status, a maneira de ver. Eu vi até aqui, agora eu estou vendo muito mais além. Então Deus vai ampliar sua visão. Porque a gente pode passar a vida como um Avrão ou Abrão. Abrão, aquele que vê limitado. Abraão, aquele que vê sem limites. Não tem mais limites para a sua conquista. Então eu preciso ver além da montanha. Eu estou dando uma palavra muito básica, muito escola dominical, muito água com açúcar para acalmar os seus nervos, mas vai esquentar. Vai esquentar e você vai ser muito abençoado. Você que é jovem, que é adolescente, você que é casal novo, você que é um casal já experimentado, você que é um ancião, não interessa a sua faixa etária. Eu quero dizer que hoje tem água para todos, hoje tem comida para todos, hoje tem alimentos para todas as faixas etárias. Para que você saia dizendo, Deus está falando comigo, Deus está comunicando comigo, Deus está liberando o meu espírito para eu viver um sobrenatural. Então, quando rompemos em fé, muita coisa não fica clara para nós. Rompemos em fé, mas eu não vi ainda. Olha só, e ele saiu sem saber para onde ia. Rompeu em fé. Mas, quando obedecemos no processo que Deus nos chamou, tudo vai ficar claro como a luz do meio-dia. Quando a gente sai, a gente não está entendendo muita coisa. Mas quando a gente rompe, a gente sai no processo que Deus nos chamou, tudo fica claro como a luz do meio-dia. Eu quero dizer que o que você está vivendo agora, você está questionando, ainda não viu, está na sua crise, vai ficar claro como a luz do meio-dia. Porque Deus não deixa ninguém confuso quando Ele chama, quando Ele comissiona, quando Ele nos indica e quando Ele aponta o nosso futuro. Quando Deus aponta o nosso futuro, Ele quer que a gente se abrace com o nosso êxito. Então eu quero dizer que quando Deus, esse Senhor maravilhoso, nos move em fé, sem desviarmos do propósito, nós vamos ter direito a uma herança e vamos desfrutar desta herança. Eu gosto disso, porque eu sei exatamente o que eu estou falando e eu sei onde Deus vai te colocar hoje. Porque toda chamada divina é uma semente de fé. Toda chamada divina. Isso que você está tendo aí. Aí você diz assim, talvez você diga assim, apóstolo Renê, eu não tenho chamada nenhuma. Eu não sou chamado. Equivoca-se e eu quebro esta palavra agora em nome de Jesus. Eu quero tomar autoridade em nome de Jesus e eu quero declarar que você foi chamado por Deus para viver um sacerdócio, seja ele social, institucional, seja ele de ordem dentro do campo eclesiológico ou não, ou até mesmo empresarial. Você é um sacerdote na sua geografia. Todo mundo é uma autoridade constituída por Deus. E o que Satanás mais quer plantar na mente das pessoas é que elas não são chamadas para fazerem o que elas estão fazendo. De fato, a gente se equivoca em algumas coisas, nas razões, na lógica, mas negar o nosso chamado, nunca. Nós não podemos negar o nosso chamado, ainda que a gente não tenha desenhado todo um propósito. Talvez você não se sinta chamado para algumas coisas, mas todo ser humano é chamado por Deus para algo específico, para ser benefício para ele, para a família e para a sociedade. Todo ser humano, você que está me ouvindo, homem de Deus, mulher de Deus, pessoa de Deus, eu quero dizer para você que Deus tem um destino maravilhoso. Ser um ser humano, né? Dentro dessa chamada, que muitos ainda não entenderam, e muitos dizem assim, apóstolo, eu não estou entendendo nada. Eu quero dizer que essa chamada que Deus fez na sua vida, ela tem um propósito que ainda vai ser revelado. Abraão só foi revelado o primeiro propósito 24 anos depois. O cara não tinha idade, ele não tinha o tempo oportuno, e Deus ainda leva 24 anos na formação da identidade, e eu quero afirmar, na formação da
personalidade da fé, senão ele não iria entender absolutamente nada, porque ele tinha 75 anos, as sinapses dele já tinham conectado com o mundo velho dele, e Deus tinha que fazer uma neuromodulação para que ele pudesse entender o mundo novo que ele ia viver. Levou 24 anos para reformatar a mente desse homem. Então não é fácil. Então, equivoca-se todo ser humano que pensa que não tem essa chamada. Tem sim, e tem um propósito, mas há um tempo para tudo. E eu quero dizer para você que talvez você não assimile a diferença entre chamado e escolhido. Você não entenda isso que está em Mateus 22, 24. Um chamado e um escolhido. Essa questão do muito chamado, pouco escolhido, e tem um detalhe nisso tudo: os aprovados. Chamada, escolha e aprovação fazem parte de um contexto da vida de Deus derramada em nós. Está lá em Mateus. Então, entre tudo isso que nós estamos percebendo aí, eu preciso me descobrir. Eu sou um homem de fé, você é uma mulher de fé, nós somos líderes de fé, nós temos o conteúdo da fé em nós, e nós não vamos abortar o que Deus está falando conosco. Nós não vamos jogar fora a vida de Deus que está em nós, porque toda chamada divina é semente de fé plantada em nós. Toda chamada divina é uma semente de fé. Quando Deus chama, Ele coloca essa semente de fé. Abraão fez rotas, queridos. E para ele fazer a rota da fé, ele não sabia o tamanho do deserto que ele iria enfrentar. Mas ele disse: eu vou porque tem um território de herança para mim. E vai ser um território inédito. E se tiver na mão de inimigos, eu tomá-lo-ei da mão do inimigo, mas é meu. Tem uma palavra e uma promessa, e eu vou seguir esta palavra, essa promessa. Então não foi fácil nem para o pai da fé, não vai ser fácil para você, não vai ser fácil para mim, como muita coisa não foi fácil. Outras que vão por acontecer não vão ser fácil, porque não existe caminhos fáceis para quem quer andar na dimensão da fé. É a fé. Deus falou: vá. Botou um GPS aqui, ele foi. Ele podia ir para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, ele foi. E o curioso é que ele foi na rota que Deus mandou. Mas o que ele fez? Ele levantou 8 altares para Deus. Segundo as narrativas bíblicas, desde quando ele, lá em Gênesis 13, ele começa a levantar altares, ele levantou 8 altares e fez a rota do milagre. Tudo pela fé. Fez um GPS, ele construiu um caminho no deserto, que é chamado até o dia de hoje a Rota de Abraão. Até os dias de hoje. Então era um homem que sabia levantar altares. Ele não só levantava altares, mas para quem ele levantava os altares? Ele levantava altares para Deus. Ele fez a aliança do Shin. A aliança do Shin é a aliança do 8. Ele andou entre aquelas oferendas, você sabe disso, e ele estabeleceu um pacto com Deus. Ele disse: eu quero fazer um pacto com o Senhor, e Deus o honrou, e ele cria um ciclo de relacionamento, ele cria um ciclo de intimidade. Então nós precisamos ser homens de altares construídos para Deus, e fazermos alianças com Deus. A aliança do 8, a aliança do Shin, é uma aliança que eu entro nele, ele entra em mim, eu sou dele, ele é meu. Salomão leu isso e gritou: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então houve a conexão por causa da fé, e por causa da fé esse homem é desatado, e toda chamada divina é uma semente de fé. Pum, plantou. Para quê? Para dar um fruto no futuro próximo. Então vamos entender aqui algumas coisas, porque eu quero seguir aquilo que Deus imprimiu no meu espírito para liberar para vocês hoje. Para ele ser celebrado, homem de fé, para ele ser reconhecido, aleluia, para ele ser lembrado, homem de fé, ele foi provado em extremo. Aí eu perguntaria para você, quais as provas? Todo mundo vai lembrar: Isaac. Porque é uma tipologia de Deus, Jesus. A gente lembra automaticamente, mas uma das provas é que este homem tinha 75 anos de idade.
Ele poderia ter dito, não vou. Ele poderia ter dito, já é pré-Alzheimer. Eu estou doente, eu estou disfuncional. A Bíblia diz, ele obedeceu e foi. Para mim isso é a chave. Quem obedece, vai. Quem obedece, faz, não questiona. E Deus lhe entregou o território da herança, porque ele creu e ele fez. Quem crê não vai ser confundido. Deus gosta de começar pelo improvável para nos dar uma fé do aprovado. Você será aprovado. Você será celebrado e honrado em muitos lugares, porque Deus vai te dar a fé do improvável para que você retenha a fé do aprovado. Fui aprovado, porque Deus gosta de começar com o improvável. Me diga que probabilidade tem alguém de 75 anos começar um ministério e começar a fazer live. Me diga como alguém que 75 anos pode ter uma chamada para começar um ministério pastoral e mudar a realidade da sua geografia. Me explica isso. Me explica com 75 anos de idade, alguém começar a fazer coisas novas, fazer coisas extraordinárias e perguntar, quantos anos você tem, Senhor? 75 anos e eu vou conquistar a minha herança. Você é louco? Então, ele não recebeu apelidos diferentes. Ele recebeu apelidos de loucura. Mas ele, Abraão, moveu-se pela fé. E quando ele se moveu pela fé, ele atraiu duas atmosferas. Ele atraiu a atmosfera do céu para a terra e ele atraiu a atmosfera da terra para o céu. Eu vou lhe mostrar algo extraordinário, porque eu gosto disso. Você vai me perguntar como, eu vou lhe responder. Porque Deus disse para Abraão que ele seria o representante de Deus na terra. Ok? Abraão de Deus. Então, Abraão sustentou uma identidade. Este Abraão de Deus deu um cognome, deu um sobrenome, deu uma identidade para ele na terra. Quem pegou aí? Mas Deus disse para Abraão, mas eu vou levar seu nome para o céu. E a partir de hoje, o meu sobrenome será Deus de Abraão. O Deus que vê além das montanhas, o Deus que vê tudo, o Deus que governa tudo, o Deus que está no governo de tudo e o Deus que controla todas as coisas. Presta atenção, Deus controla o incontrolável, Deus controla o que saiu do controle, o que está no controle, o que não entrou no controle, o que vai descontrolar. Deus sabe de tudo, Deus controla tudo. Então presta atenção, Abraão trouxe a identidade de Deus para a terra. Abraão de Deus, e Deus disse, eu vou levar o seu nome e a sua identidade para o céu. Eu serei o Deus de Abraão. Então vou trazer para a figura de linguagem humana para você entender. Quem é aquele Deus ali? É o Deus de Abraão. Quem é aquele Senhor ali? É o Deus de Abraão. Os anjos perguntando, eu vou trazer para a linguagem humana, que é o Deus de Abraão. Então, é o Deus de Abraão. Então, houve a conexão. Abraão de Deus, Deus de Abraão. Eu quero identidade de fé na terra. E eu quero que a identidade da fé que está na terra seja a identidade do céu. A identidade liberada do céu para a terra. Aquela identidade que está lá em Mateus 6, quando Jesus orou, venha o teu reino, para que vontade de céu seja estabelecida na terra. Essa atmosfera de céu. Então eu quero que você saiba que hoje Deus tem algumas coisas para nos revelar, para nos falar, para nos estimular. Porque assim como há um Senhor da fé, aos servos da fé. O Senhor da fé se chama Yahvé Todo-Poderoso. Ele é o Senhor da fé. Porém, eu quero lhe dizer algo. Se tem um Senhor da fé, tem servo da fé. Eu sou servo da fé. Eu me movo pela fé. Se tem um patriarca da fé, tem filhos da fé. Todo mundo que é filho de Abraão, é filho de Abraão por fé. Então, se tem um Senhor no céu, e tem servos na terra, e tem um patriarca que foi levantado. Hoje nós somos herança de Abraão. Não existe ninguém dizendo, sou neto de Abraão, sou bisneto de Abraão, sou trineto de Abraão, sou tataraneto. Sou filho de Abraão pela promessa. Por quê? Porque tem um Senhor
tem um servo, tem um patriarca e tem os filhos. E os filhos se movem. Eles se movem de que maneira? Eles se movem pela fé. Para quê? Para construir altares para Deus, para levantar o nome do Senhor, para tirar todo espírito contrário dentro de casa, para dizer a todos esses momentos difíceis, vocês estão paralisados em nome de Jesus, para dizer aos mentirosos, arrogantes, aos néfos, como foi falado ontem, que eles estão paralisados, a obra deles, tomarmos a palavra de poder, a palavra de vida, a palavra de autoridade, a palavra de unção, você está recebendo aí, vai soltando o coração, porque Deus vai ungir você, a sua casa, a sua família, a sua empresa, os seus negócios, e vai trazer o mundo da fé, porque Ele é o Senhor da fé, nós somos servos da fé, e Abraão foi o pai da fé, e tem os filhos da fé espalhados aqui na terra, levando o nome de Deus na terra, a identidade do Todo-Poderoso na terra, levando essa consciência que toda chamada divina é uma semente de fé, plantada no meu coração, para mudarmos a realidade das nossas geografias. Então Deus decide levar o nome, a identidade de Abraão para o céu. Que coisa extraordinária! Eu sou filho legítimo, eu sou filho do meu Pai poderoso que está no céu. Deus, eu sou servo dele, ele é o Deus da fé, eu sou filho da fé. E se tem um patriarca da fé, eu sou filho da fé. Como tem um Deus, tem um servo. Como tem um patriarca, tem um filho. Então Deus vai te dar a identidade de filho para desbaratar todas as mentiras de Satanás no seu território. Você recebe? Porque toda chamada divina é uma semente de fé. Primeiro Deus planta a semente da fé. Depois ele colhe o resultado do seu desejo. É Deus que opera em nós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Ele coloca uma química em nós, uma vontade em nós. A gente sente essa vontade, vai para ele estabelece a vontade e conecta comigo. Então, primeiro Deus planta essa semente de fé em mim, em você, em nós, para que ele colha os resultados que ele mesmo deseja. Deus te colocou nesse território, nesse negócio, nessa empresa, nessa chamada, nessa unção, porque ele está interessado em você. Tudo se traduz em um grande milagre que vai acontecer na sua vida, na sua história. A fé move milagres, porque quem se estabelece no propósito não pode viver sem um milagre. Eu estou no propósito de Deus, o milagre vai ser confirmado. Eu estou pagando o preço no propósito, Deus vai te dar este milagre. Tem coisas que Deus vai te dar que você nem pediu para Ele. E tem coisas que você pediu para Ele que Ele não vai te dar. E tem coisas que você pediu para Ele e Ele vai te entregar. Porque Ele sabe que vai ser bom para você, vai ser bom para o reino. Aí eu quero dizer para você que o interesse de Deus em Abraão era gerar uma descendência de milagres. Deus não chamou Abraão sem interesse, porque ele queria fazer o improvável. E ele fazer o improvável num menino de 30 anos, num menino de 25 anos, num menino de 35 anos, até mesmo um homem de 40 anos, como Isaac, que casou com 40 anos, casou coroa, porque decidiu casar coroa. Deus fazer isso, o interesse dele, eu quero chamar o improvável, eu quero chamar as coisas que não acontecem, eu quero chamar as coisas que não são, eu quero chamar a existência, as coisas que todos duvidam, eu quero que venham essas coisas para o território, porque eu estou chamando. E o interesse de Deus, olha só, Hebreus 11, 12, versículo visão, diz assim: por isso também, olha só que palavra, gente, por isso também, e esse já adormecido, sem condições de gerar ninguém, sem condições de gerar filho, plenamente estéril, sem condições, Deus chamando apenas que já estava adormecido, para que uma descendência viesse dele, chamada multidão. Presta atenção, Deus gosta de fazer milagres onde a fé é acionada.
de um que já havia adormecido a sua semente, levantou, diz o Senhor, levantou uma descendência em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável de toda a praia que habita no mar. O versículo de Hebreus se amplia, mostrando o interesse. Deus é interessado em você. Deus tem interesses em você, na sua vida, na sua chamada, na sua unção. Deus está interessado na sua casa, na sua família. Deus está interessado em tudo. Deus se move por interesse. Ele é interesseiro. O apóstolo é sim, Senhor. Ele não vai lhe chamar seu interesse, só que o interesse dele é benefício para mim. Felizes daqueles que entram no interesse de Deus. Deus está interessado em você, na sua unção, na sua chamada, porque tudo isso é dele e volta para ele. Deus tem interesse, ele dá fé, porque ele sabe que na hora que essa fé for usada, o propósito dele se cumpre. Por isso que ele vai te dar fé. Quando terminar essa quarentena, você vai dançar de alegria. A gente vai chorar pelos mortos, a gente vai se entristecer por tudo que aconteceu, sim, mas os nossos pés vão dançar de alegria, porque Deus está dizendo: eu estou interessado, eu estou te dando fé, para que você estabeleça o propósito, não que você fique adormecido. Lembra do nosso querido Noé? Enquanto por 100 anos Deus não comunicava com ele audivelmente, mas ele não parou de fazer a arca. Quando o dilúvio veio, estava todo mundo na arca. Então você não vai parar de fazer as coisas, você vai estabelecer, porque Abraão foi fazendo os caminhos, foi fazendo as rotas, Deus colocando fé, e o propósito se cumpriu. Levantou uma geração poderosa, e hoje você sou filho de Abraão pela fé. Eu sou hoje espalhado na terra, eu levo a mesma mensagem. Um homem que saiu das grutas, um homem que saiu dos desertos, um homem que saiu de lugares difíceis, consegue entrar no imaginável e faz com que a solução chegue para territórios hoje, para a nossa geografia. E hoje está falando dele, de um cara de deserto que saiu com as sandalinhas ali com o povo, apenas com uma palavra, e indo ele, obedecendo, o Senhor fez o milagre. Então a fé e a chamada precisam ser obedecidas. Deus falou, falou. Chamou, chamou. Você já sabe, Deus já falou com você há muito tempo, mas a nossa lentidão em responder atrasa todo o propósito. Depois a gente fica se queixando. Hoje Deus vai alinhar o relógio dele com o seu relógio, e ele vai desatar uma fé. Olha, querido, presta atenção. Você e eu vamos ver milagres como nunca aconteceram em toda a nossa história de vida. Porque Deus vai falar com toda a terra. Vai ser uma colheita extraordinária de tudo, mas é de tudo. De tudo. Tudo que eu estou falando é tudo. Os que entenderem este comando conquistarão seus territórios. Deus vai te dar territórios novos. Os que entenderem e obedecerem, Deus vai te dar territórios novos. Hebreus 11:8. E porque ele creu, ele foi, ele saiu, Deus entregou para ele a herança, entregou para ele o território, e Deus deu para ele o território. Então ele saiu interessado no território. Ele sabia que Deus iria dar para ele o território. Não sabia onde era, mas Deus vai dar, e Deus deu. Deus deu um território e hoje é poderoso. E hoje as nações se sentem até constrangidas com o tamanho do território de fé que o Senhor entregou. Quando Deus me entregou uma palavra que eu falei no Knesset, no King Davis, eu disse: Israel, eu não me impressiono pela sua tecnologia, pela sua agricultura, pela sua forma de agir, de estabelecer e de governar. O que vocês não podem perder é a unção de exportar fé. Vocês são exportadores da fé, e vocês não podem ser sabotados e roubados. Vocês podem ter tudo, mas se perderem a fé, vocês não terão mais nada. Precisamos devolver a fé a partir de Israel para as nações da terra. E o jornal principal, Jerusalém Post, me chamou e disse: repete esta palavra. Porque nós somos hoje líderes que nos movemos no campo da fé. Obedecemos, ganhamos um território novo. Deus vai nos dar muitos territórios novos. Territórios físicos, emocionais, espirituais, territórios que a gente olha e diga assim:
Eu não teria oportunidades humanas de ter isso. Deus vai colocar na sua mão, na mão da sua família, da sua empresa, do seu negócio. Preste atenção, isso não é uma palavra louca, uma palavra tola, é uma palavra profética, é uma palavra inteligente, é uma palavra de Deus. Deus está lhe animando e dizendo: eu estou mudando o seu status em todos os níveis e eu vou fazer de você um vencedor em todas as suas batalhas. A sua chamada é de fé, mas ela é qualificada na obediência. Eu quero lhe dizer que não significa que seu caminho nem sempre será de coisas fáceis. Eu não conheço rotas fáceis. Para estar onde eu estou, eu não conheço rotas fáceis. Nosso caminho vai ser aplainado, socorrido, mas se não for aplainado, o Senhor nos dará força e fé suficientes para subirmos montanhas ou dizermos: montanha, saia daqui para ali, para se cumprir Mateus 17:20. Ordene e assim acontecerá. Se o caminho não for tão fácil, Deus lhe dará forças para você enfrentar, porque a química da fé é a força suficiente que nós precisamos para aguentar firme todas as dificuldades que nos cercam. O que Deus está lhe devendo na chamada e na unção, nada, Ele te deu a fé. Precisamos operacionalizar, Ele não te deve nada. A chamada é um dos maiores presentes que o Senhor pode dar a um ser humano, porque ela vem com a fé. Ele te deu fé. Olha, você está sobrevivendo até hoje por fé e misericórdia, sim ou não? Então Deus não nos deve nada, Ele nos deu tudo. Quando nós obedecemos, teremos direito de ampliar o território. A obediência nos dá direito de ampliar o território. Se eu deixo a minha chamada endividada, perderei o direito de reivindicar alguma coisa de Deus. Se eu endivido a minha chamada, eu não tenho direito a reivindicando nada de Deus. Eu endividei a minha chamada. A minha chamada, ela não está no propósito, ela não está na rota. Eu saí, eu perdi a fé nisso tudo. Então eu não posso culpar a Deus. A fé não isenta, nunca, não isenta as dores da caminhada. Mas pela fé venceremos toda situação difícil. E não vai nos faltar absolutamente nada para destruirmos as artimanhas de Satanás. Ele vai nos dar essa fé. É pela fé que nós vencemos. Agora, ninguém cresce em fé sem ser testado nos processos. Você será aprovado em fé, mas nesse processo você vai ser, em nome de Jesus, aprovado. Eu vou te dizer algo aqui. Pela fé, tudo acontece. E pela fé eu proclamo que você, sua casa, sua família, seus negócios, o que você tem, o que você é, vocês viverão o extraordinário de Deus. Eu declaro isso pela fé. Porque Deus já nos deu isso como ferramenta, já nos deu como princípio, já nos deu como dom. Nós vamos só utilizar. Porém, querido, eu quero dizer algo. Abraão foi um líder de fé e ele foi celebrado porque ele foi o primeiro a ver Jesus. Abraão viu Jesus. Abraão viu Jesus de tal maneira. Eu vou falar isso e você vai dizer: meu Deus, Abraão foi o primogênito da visão. Por isso ele foi chamado homem da fé. Aqueles que vêm primeiro são imputados por justiça. Abraão viu Jesus. Jesus falou assim: os fariseus e os saduceus e os seus e os teus chegaram para ele e disseram assim: você não tem nem 50 anos de idade e você diz que você conhece Abraão? Não, você não está entendendo. Abraão me viu. E quando Abraão me viu, Abraão dançou, Abraão celebrou, Abraão vibrou e disse: eu vi o Messias. E ele dançou de alegria. E eles ficaram perplexos. Eles ficaram chocados. Porque um homem, Jesus, 4.000 anos depois, começou a dar testemunho
do que Abraão tinha visto. Diz assim: o vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia. E ele o viu e ele ficou feliz. E essa palavra em hebraico é: e ele dançou. Então imagine Abraão no deserto dançando, dizendo: eu vi Yeshua, eu vi Yeshua. Tem uma geração poderosa, tem uma geração que vai nascer, tem uma geração que vai dominar, tem uma geração que vai governar. Eu vi Yeshua. E Jesus diz: preste atenção, ele me viu e ele se alegrou, ele ficou feliz e ele dançou, porque ele me viu. Ele me viu. Por isso que Abraão é o pai da fé. Quem consegue ver o mundo espiritual e proclamar o mundo espiritual se torna líder do seu território, governa o seu território, governa a geografia, é respeitado, é seguido. As pessoas começam a te olhar como espelho, como modelo, porque você proclama, você chama à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Você é tomado, você é possuído em um sobrenatural. João 8,56: vosso pai Abraão muito se alegrou, pois viria o meu dia. E ele viu e ele ficou feliz, ele celebrou, ele se alegrou, se regozijou na minha presença. Ver Jesus 4.000 anos antes, tem que assinar: sou patriarca da fé. E se ele é patriarca, nós precisamos chamar a existência a glória de Yeshua, a presença de Yeshua em fé, para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. Não podemos ser meninos espirituais, crianças espirituais, assumindo essas mentiras, essas assinaturas que o mundo está trazendo. Se levante com poder, se levante com autoridade e comece a proclamar: o território da minha casa, o território da minha família, o território da minha empresa, o território dos meus negócios pertencem a Yeshua, assim como Deus é o Deus da fé e eu sou o servo da fé. Abraão é o patriarca da fé, eu sou filho da fé. Eu vou operacionalizar a minha fé como servo do Deus vivo e como filho de Abraão, como uma semente profética do meu território, porque o pai Abraão, Deus levou o nome para o trono, mas trouxe o nome do trono e colocou, e nós levamos o nome de Yeshua, levamos o nome do Senhor, levamos a autoridade, levantamos a bandeira dele. De Evé chamar, o Senhor está aqui, e nós não vamos deixar que o nosso território seja governado, dominado pelos mentirosos que querem roubar a glória de Deus. Quero dizer para você, meu filho, eu quero dar a chave de hoje para você. A fé é a chamada dos que sabem obedecer, mas a chave é essa: toda chamada divina é uma semente de fé. Toda chamada divina é uma semente de fé. Essa é a chave de hoje. A fé é a chamada dos que sabem obedecer, e os que entendem esse comando conquistam seu território. E eu quero declarar em nome de Jesus que assim se fará na sua vida. Vamos ver e vamos proclamar, chamar a existência, que você seja hoje batizado nesta fé. Dizer para todo mundo: hoje eu fui batizado em fé. Hoje Deus derramou fé sobre mim, me imergiu em fé, para que eu pudesse tomar as decisões em linha com aquilo que Ele tem ministrado ao meu espírito. Homens de fé, mulheres de fé, eu os abençoo em fé, no poder e autoridade do nome de Yeshua HaMashiach. Pai, eu tomo autoridade em nome de Jesus e eu declaro que todos que estão ouvindo esta palavra serão animados na fé, porque eles são servos da fé, que tem um Deus da fé sobre nós. São filhos da fé, porque tem um patriarca da fé que gerou isso no passado para todos nós, que carregamos a identidade e o nome de Yeshua por onde passamos, para que a glória do Senhor seja estabelecida em todos os territórios. Assim, Senhor, nós oramos, porque toda chamada divina é uma semente de fé. E nós oramos, Pai, porque a fé é a chamada dos que sabem obedecer, e os que entendem este comando conquistam seu território. Eu quero dizer, Senhor, em nome de Jesus, que nós nos apossamos, nos agarramos a esta palavra e proclamamos que assim se dará na nossa vida e na vida de todos, meu Deus, que vão ser alcançados ainda com essa ministração, no poder do nome de Jesus. Amém e amém.